Fala, Fiel, tudo bom com vocês? Fiel, fim de jogo em Itaquera, Corinthians 0, Palmeiras 0, num jogo pegado, num jogo suado, num jogo corrido, as duas equipes dando o máximo de si. Gostei um pouco do Corinthians, gostei de ver a entrega do Corinthians, o jeito que se postou em campo. Eu vou falar mais no pós-jogo e durante os meus comentários do primeiro e segundo tempo, tá certo? Gostei do jogo do Corinthians, soube se postar e foi bom. Na minha visão, foi um bom jogo. Poderia ser melhor? Poderia, mas com dois expulsos fica difícil, né? Eu vou fazer o pós-jogo, dar as minhas opiniões. Quer assistir o vídeo completo? É só entrar no canal do YouTube, Fiel desde 89, e assistir o vídeo completo, tá certo? É isso aí, Fiel. Vamos para a análise do jogo. Bom, Fiel, primeiro tempo truncado, primeiro tempo truncado assim, né? Tá os dois times querendo jogar. O Corinthians acho que dominou um pouco mais o início do jogo, até a expulsão do André. Na minha opinião, ele não fez o sinal pro Andréas, e o Andréas nem olha para ele, ele não percebi ele olhando pro Andréas e direcionando o gesto obsceno, mas foi expulso. Então, até essa expulsão, o Corinthians me pareceu dominando mais o jogo, buscando mais o ataque, tentou fazer umas jogadas ali. Tá jogando contra o Palmeiras, não é nenhum time bobo, não é nenhum time que não sabe o que faz com a bola, que não sabe cadenciar o jogo, sabe. Todos nós conhecemos o time do Palmeiras, quem o treina e como o treina. Então, é um jogo cadenciado, os dois times se estudando, o Corinthians tentando neutralizar as principais peças que fazem o jogo andar, que é o Andréas e esqueci o nome do outro jogador, depois eu lembro. Então ele tentando bloquear essas peças ali que fazem o jogo pelo meio. O jogo está mais jogado nesse primeiro tempo pelas laterais, está tendo muito encontrão, tá tendo muita pegada forte, o jogo tá saindo faísca entre os jogadores, porque é um derby, né, galera? É Corinthians e Palmeiras, e sempre assim, é um jogo pegado e tal. Tá 0-0, vamos ver o que o Diniz faz agora com um homem a menos. Vai ter que reestruturar esse time para continuar tendo essa pegada, para continuar tendo essa neutralização, tentativa de neutralização ou neutralização do ataque do Palmeiras. E lembrei, Marlon Freitas, o nome do jogador, é o Marlon Freitas e o Andréas, que fazem as jogadas ali pelo meio e tentam armar jogadas para o Palmeiras chegar na frente do gol. O Corinthians está conseguindo neutralizar esses dois jogadores, a bola não está chegando com tanta facilidade para o Flaco Lopes. Então, esse primeiro tempo, apesar de estar sendo ali truncado, o juiz marcando muitas faltas que na minha visão para o Corinthians ele não marca e marca para o Palmeiras, mas normal da arbitragem brasileira. Apesar desse jogo meio truncado, tá corrido, tá disputado, tá tendo pegada de ambos os times. O Corinthians tá pegando mais, tá marcando mais. Foi um bom tempo na minha visão. Vamos ver agora o segundo tempo. Bom, Fiel, segundo tempo, o Corinthians voltou tentando fazer o mesmo jogo, ir para cima do Palmeiras, tentando se segurar ali no meio de campo, como ele estava fazendo no primeiro tempo. Antes de 1 minuto de jogo, o Kaique teve uma chance clara de chutar pro gol, chutou, o Carlos Miguel fez uma boa defesa, podia ter saído ali o primeiro gol do Corinthians. Depois o Palmeiras começou a pressionar, empurrar o Corinthians para trás, afinal de contas, estava com um jogador a mais, porque o André tinha sido expulso no primeiro tempo, como eu comentei, e foi ali o Corinthians tentando se defender, marcando em cima, não deixando o Palmeiras ter muitas chances, na minha concepção, até que aos 24 minutos, o enrosco lá do Mateuzinho, com Flaco Lopes, se eu não me engano, o enrosco, Flaco Lopes segurou a perna dele, no enrosco dos dois ali, uma espécie de revide, como se o Mateuzinho tivesse tentado dar um soco no Flaco Lopes. As imagens não deixam mentir, na minha visão, acho que nem ia pegar, foi só uma forma de
de se desvincular, mas aí mérito do jogador que soube interpretar, e na visão o árbitro olhou o vídeo, tinha dado amarelo e vermelho, ele tinha sido expulso. Aí o VAR chamou, o VAR olhou, o juiz olhou o VAR e tirou o amarelo e deu o vermelho direto. Está expulso, não joga no próximo jogo e continua pendurado com 2 cartões amarelos. Aos 29 minutos, uma arrancada do Corinthians, que o Corinthians esperou 29 minutos, que ele estava jogando praticamente de contra-ataque. Estava deixando o Palmeiras vir para cima e estava esperando uma bola para sair de contra-ataque, não tinha muito o que fazer, jogando com 1 a menos. E agora sem o Mateuzinho jogando com 2 a menos. Aí foi para cima, caiu a bola com o Yuri Alberto levou uma das chances mais claras ali. Na minha visão, ele podia ter fingido que ia tocar, o Carlos Miguel ia cair e rolar pro meio da área, Kaique estava entrando sozinho pelo meio da área para fazer 1 a 0, mas ele centroavante, então ele viu a oportunidade, chutou, e o Carlos Miguel fez uma excelente defesa e não saiu o gol do Corinthians. Mas jogando com 2 a menos, o Corinthians se defendendo, o Palmeiras indo para cima, afinal de contas, como eu já falei, tinha agora 2 jogadores a mais, tinha que ir para cima para buscar o gol. Teve um lançamento para a área que uma cobrança de falta antes, que o Hugo fez uma excelente defesa. Depois teve um cruzamento para a área que o Gabriel Paulista foi tentar cortar, quase faz o gol, o Hugo estava esperto, botou para escanteio. Depois teve um outro lance perto do fim do jogo já, que eu não lembro quem foi o jogador do Palmeiras, foi um dos novos que entraram substituídos, eu não lembro o nome dele, chutou, não, minto, desculpa, foi uma cobrança de falta que foi cobrada e o Hugo também fez uma grande defesa e ficamos no 0 a 0. Corinthians 0, Palmeiras 0. Acho que foi um jogo corrido, mas eu vou falar mais no pós-jogo, tá certo? Foi isso, Corinthians 0, Palmeiras 0, segundo tempo. Vamos para minhas opiniões e comentários, ok? Bom, vamos lá, fiel. Na minha opinião, eu acho que o Corinthians se postou bem, se defendeu bem, em comparação aos jogos que nós assistimos do Campeonato Brasileiro, nos anteriores. O Corinthians se postou bem, parece que o Diniz conseguiu dar uma leve ajeitada ali no meio campo, na defesa. Os caras estão fazendo aquilo que geralmente eu falo, chuta pro mato que o jogo é de campeonato, não dá para sair jogando, tá perigando ali perto da área, chuta para lateral, chuta para cima, chuta para fora. O importante é não deixar os caras finalizar pro gol e fazer o gol. O Corinthians fez isso bem, conseguiu, pelo menos no primeiro tempo, neutralizar os caras que fazem as principais jogadas do Palmeiras, que é o Marlon Freitas e o Andréas. Conseguiu ali segurar o 0 a 0 no primeiro tempo, fomos com 0 a 0 para o segundo tempo, tivemos uma chance logo no início com menos de 1 minuto, depois aos 29 tivemos outra chance com o Yuri Alberto, e o jogo foi isso, mas eu acho que foi um jogo bem brigado, bem suado, bem pegado. O Corinthians conseguiu se postar bem em campo, sofreu, com certeza está jogando contra um Palmeiras que ia para ataque, é líder do campeonato, não ia ficar, mesmo jogando fora de casa, não ia ficar esperando o Corinthians. Então se impôs como líder do campeonato, com a força que o time do Palmeiras tem, que nós sabemos, mas o Corinthians soube sofrer e soube segurar o resultado. Não saímos com a vitória, saímos com 1 pontinho, continuamos na mesma posição, não perdemos o jogo. O importante, na minha visão, era não perder o jogo. Conseguimos tirar 2 pontos do Palmeiras e ficar com 1 pontinho, estamos na mesma colocação, mas parece que, na minha visão, parece que o time está começando a ter um padrão ali de defesa, um padrão não, mas começando a se portar melhor na defesa, no meio campo. O Diniz parece que com pouco tempo de treinamento está conseguindo passar alguma coisa para os jogadores, e parece que os jogadores estão começando a entender um pouco do que o Diniz quer. E a gente não tinha isso, infelizmente, com o antigo técnico. Era meio perdido, meio de campo, a defesa também era meia perdida, chuta para onde o nariz está apontado. Hoje não, hoje chuta para onde o nariz está apontado, mas para a direção contrária ao nosso gol. Então eu acho que não foi um jogo excelente, não foi um jogo de encher os olhos assim do torcedor, mas foi um bom jogo.
Foi um bom jogo, soube sofrer, soube segurar, soube não ser goleado pelo Palmeiras, como eu tinha visto em algumas postagens na internet aí, que o Palmeiras ia golear, que o Palmeiras ia amassar o Corinthians. Lógico, pressionou, é um clássico, não é jogo de final de semana, brincando, valendo Coca-Cola, é um clássico, pressionou o Corinthians, mas o Corinthians soube segurar. Mas é isso, me diz o que você achou aí do jogo, deixa nos comentários, se inscreve no canal, e é isso, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus e vai Corinthians!